Para este projeto vão precisar de 2 pedaços de papel para servir de capa. Eu estou a utilizar aqui papel craft e vou utilizar nesta medida porque esta era uma tira que já me tinha sobrado de outro projeto, portanto eu vou utilizá-la para fazer as capas para o projeto do vídeo de hoje. E estes 2 papéis têm então as medidas de 11 cm e meio por 19 cm e meio. A única coisa que eu fiz foi, porque isto era uma tira assim comprida, a única coisa que eu fiz foi então dividi-la a meio e aproveitei então a largura do papel. Para o miolo vou estar a utilizar papel normal de impressão, mas já cortado em tamanho A5. E este papel depois, a única coisa que eu vou ter que fazer vai ser acertar aqui na medida que eu tenho as minhas capas. Vou ter que tirar este excesso aqui de lado e o excesso que tenho aqui em baixo. Vou utilizar este cortante em formato de chaveta para a base dos meus papéis, quer os papéis das capas, quer os papéis depois aqui do interior do meu caderno. Vou utilizar também estas argolas duplas para encadernar e vou encaderná-las com a minha máquina de encadernar, mas se vocês não tiverem, podem utilizar outro sistema de encadernação ou podem utilizar argolas simples. Para as decorações do meu caderno, vou utilizar este papel scrapbooking, que já é de uma coleção bastante antiga e como já só tenho algumas sobras, vou aproveitar para as utilizar neste projeto. Vou começar por cortar todos os meus papéis A5 à medida da minha capa e depois de ter feito isto vou começar então a alinhar todos os papéis para conseguir cortar com o meu cortante. Como podem ver, o meu cortante é maior que o meu papel. Neste tipo de cortantes o ideal seria que o papel fosse do mesmo tamanho do cortante para não termos de fazer nenhum acerto nem medições, mas como eu estou a fazer um reaproveitamento do papel craft e ele já tem esta medida, o que eu vou fazer vai ser achar o centro de todos os meus papéis, que é para depois alinhar esse centro com o centro do meu cortante e assim ficarem todos os papéis certos. Para que o cortante não saia do sítio quando estiver a passar na Sizzix e também ficar sempre colocado da mesma forma, o que eu vou fazer vai ser colar um bocadinho de papel crepe no meu cortante e ele assim fica fixo e assim eu passo pela Sizzix. Eu não vou passar o papel todo na Sizzix porque não é necessário, porque o corte vai ser só preciso fazer no topo do papel, portanto eu vou passar até o cortante e depois vou voltar para trás. Vou começar pelas capas e vou cortá-las uma a uma, mas depois, quando for a parte do meu miolo, eu vou cortar várias folhas juntas para ir adiantando serviço e ser mais rápido. Como podem ver também, eu não fico com a chaveta completa porque o papel é mais curto que o meu cortante. Como vou cortar também várias folhas juntas, vou primeiro segurá-las com uma mola, que é para elas ficarem alinhadas também, e depois de colocar a fita crepe e depois de colocar então a outra placa acrílica, eu vou retirar a mola e passar pela Sizzix, tal e qual como fiz com as capas, e depois vou confirmar só se ficou certo e se posso repetir com as restantes folhas que sobram. Fiz os mesmos passos com o papel scrapbooking para fazer alguns separadores para o meu caderno. Eu optei por cortar o papel scrapbooking à mesma medida que já tinha as minhas folhas e as minhas capas, mas se vocês quiserem podem utilizar pedaços mais pequenos e fazem também aqui uns cartões mais pequeninos pelo meio do vosso caderno. Vou fazer a encadernação da minha capa antes de encadernar, porque acho que é mais simples. E o que eu vou estar a fazer vai ser acertar aos bocadinhos este papel, porque ele como tem desenhos e fica tudo ali mesmo à justa, e eu não quero perder partes do desenho, porque eu não quero que fique assim estranho ao olhar, porque a mim vai-me fazer um pouco de confusão, então eu vou acertando aos poucos, primeiro à esquerda e depois à direita, para ficar ali no sítio certo. Eu estou a acertar os papéis para que eles fiquem mais ou menos com menos meio centímetro do que a capa do meu caderno. Vou utilizar 2 papéis diferentes para dar aqui também um efeito engraçado. E no papel que vai ficar na parte inferior, eu vou também passar o cortante para ficar com o mesmo efeito decorativo dos restantes papéis.
E vou também já cortar aqui a parte central do meu projeto, que é aquela etiqueta que diz Homemade. Vou cortar aqui um pedaço de cartão prensado para utilizar na minha etiqueta central, que é para dar o efeito 3D, porque acho que fica mais seguro do que se estiver a utilizar os quadradinhos de esponja. Na parte de dentro da minha capa vou fazer um bolso com uma sobra de papel que usei para decorar a capa e depois vou também decorar muito parecido com a capa, vou utilizar uma espiguilha e também uma pequena tag. E vou finalizar com 2 cartões de papel. Este papel scrapbooking, como é um papel só de uma face, a outra parte é branca, portanto está sempre para escrever ou tirar alguns apontamentos. Para encadernar, eu vou utilizar um papel com as mesmas medidas para servir de molde. Eu vou dobrá-lo ao meio e o centro do papel vai ficar sempre alinhado com a setinha que vem na máquina, que é o centro da furação da máquina. A máquina, apesar de fazer só 6 furos, nós conseguimos fazer depois uma sequência maior de furos, mas neste caso os 6 furos é o ideal para estes papéis. Para fazer o fecho das argolas, eu primeiro tenho que ajustar aqui para a medida das argolas que eu estou a utilizar. Neste caso eu estou a utilizar a medida mais pequena, por isso tenho que fechar todo o espaço aqui para a medida que quero e depois tenho que ter em atenção à posição das argolas. Como já devem ter reparado nos cadernos, a parte fechada das argolas é a parte que fica no fim do caderno. Mas quando nós estamos aqui a encadernar em casa, nós temos que ter em atenção a uma coisa: nós não podemos começar pela última capa e depois acrescentarmos o caderno, porque depois não vamos conseguir fechar bem as argolas. Neste tipo de encadernação, nós devemos de colocar primeiro o miolo e depois a nossa capa da frente, ficando na mesma a parte das argolas fechadas para o fim do caderno, e só no fim de tudo é que nós colocamos então a última capa. E a última capa é colocada frente com frente com a capa da frente, que é para depois ela, quando virar para trás, ficar na sua posição correta. Para fechar as argolas na máquina, a máquina, da mesma forma que fura, também depois sai aqui uma peça que aperta as argolas, e a parte fechada das argolas deve ficar na parte esquerda e a parte aberta das argolas tem que ficar virada para aquela parte que se mexe e que aperta as argolas. Os papéis têm que ficar o mais ao centro possível das argolas e depois é só apertar com muita calma as argolas, sem fazer muita força, porque não é necessário fazer muita força. Se depois for preciso ajustar alguma argola, é só repetir novamente este passo muito gentilmente, que é para elas não ficarem tortas. Está assim concluído o projeto de hoje para a Craft Criativas, espero que tenham gostado. Não se esqueçam que daqui a 15 dias a Sara tem para vocês um novo tutorial, não se esqueçam de a visitar no seu canal. Bom fim de semana e até o próximo vídeo!